nós estamos dando início, né, aí os nossos domingos de esperança. São 8 temas que serão abordados todos os domingos, né? E hoje, iniciando o nosso primeiro tema, que é a queda. E hoje nós vamos entender um pouquinho, né, à luz da palavra de Deus, sobre a queda. A Bíblia registra 2 momentos de quedas que aconteceu no período da história. Quando a gente vai para Apocalipse capítulo 12, do verso 7 ao 9, ali a gente vê registrada a queda de Lúcifer, que era um anjo perfeito, a qual se rebelou com Deus no céu, e ele foi expulso do céu. Mas só que hoje nós vamos entender um pouquinho sobre a queda que houve na terra de Adão e Eva. Seres perfeitos que Deus criou, que Deus colocou no jardim do Éden, mas, infelizmente, desobedeceram às ordens divinas. Infelizmente, comeram do fruto proibido. E com isso, houve a queda dos nossos primeiros pais. E com isso, entrou na terra o pecado e a morte. E já tem aí mais de 6.000 anos que a terra tem sido aí contaminada, né, pelo pecado, pela degradação moral, a degradação da natureza pecaminosa devido à desobediência de Adão e Eva. E hoje, quando nós vamos entender um pouquinho ali Gênesis capítulo 1, a gente vê que em Gênesis capítulo 1, a gente vê que Deus ele criou o mundo em 6 dias. E a gente vê que no 7º ele descansou. E quando a gente vai para Gênesis capítulo 1, a gente vê que quando Deus ele criou essa terra saiu da mão do Criador de forma perfeita. Deus criou tudo perfeito. As flores perfeitas, a natureza perfeita, os animais perfeitos, Adão e Eva perfeito, tudo que ele criou foi o quê? Perfeito. Mas só que com a ocasião da queda, a gente vê que hoje, no tempo atual, nós vemos o quê? Diversos defeitos, diversas imperfeições nessa terra, que ocasionou devido a quê? O pecado. Devido à desobediência dos nossos primeiros pais. E é interessante que, ao criar o mundo, Deus promove um ambiente perfeito para o ser humano. Então, quando Deus ele cria ali os céus e a terra em 6 dias, ele promoveu para o ser humano um ambiente o quê? Perfeito. Tudo perfeito. O clima perfeito, a alimentação perfeita, saúde perfeita, os animais perfeitos, a natureza perfeita, tudo perfeito. Não tinha nada de imperfeição no princípio da criação. Tudo que Deus criou foi o quê? Perfeito. E a Bíblia fala que tudo que Deus criou foi o quê? Bom. Tudo que Ele criou foi o quê? De bom. Deus não criou nada de ruim. Tudo que Ele criou foi o quê? Bom. E interessante que viu Deus que tudo era o quê? Bom. Quando Deus ele começava a criar através da sua palavra, quando Deus ele acabava de criar no primeiro dia, que houve tarde e manhã o primeiro dia, Deus ele falava e foi o quê? Bom. Quando Deus criava no segundo dia, houve tarde e manhã o segundo dia, e foi o quê? Bom. Então, tudo que Deus ele acabava de criar no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia, no quinto dia, ele falava que era o quê? Bom. Quando Deus ele cria Adão e Eva no 6º dia, ali a gente vê que Deus ele forma Adão do pó da terra, ele faz um boneco de barro e ali sopra na narina de Adão o fôlego de vida e ali Adão agora passa a ser uma alma vivente. E agora da costela de Adão, Deus ele cria agora Eva. E quando Deus ele olha para Adão e Eva, e Deus fala que foi muito bom. Interessante quando ele começa a criar as árvores frutíferas, ele começa a criar os animais, os astros, ele começa a criar os mares, os rios. Deus ele fala que é bom. Mas quando ele cria o homem,
E a mulher lhe fala, é muito bom, porque o ser humano é a imagem e semelhança de Deus. E por isso que quando Deus ele acaba de criar, Deus ele fala que foi muito bom quando ele cria Adão e Eva no sexto dia. Interessante que no livro Patriarcas e Profetas, na página 50, ali Ellen White ela fala assim: enquanto permanecesse fiéis a Deus, Adão e a sua companheira deveriam exercer governo sobre a terra. Deu-se-lhe o domínio ilimitado sobre toda coisa vivente. O leão e o cordeiro brincavam pacificamente em redor deles, ou deitava-se em seus pés. Então, quando Deus ele cria Adão e Eva, Deus ele coloca Adão nessa terra como que governante. Deus ele coloca Adão e Eva aqui nessa terra como seus representantes aqui nessa terra, como seu administrador aqui nessa terra. E interessante que Deus ele dá o domínio para Adão e Eva, mais para Adão, que Adão era o cabeça. Então Deus ele entrega o domínio a Adão, e Adão agora ele tem o domínio sobre os animais. E Ellen White fala que os animais, o leão e o cordeiro, brincavam aqui ao redor deles e deitavam aqui em seus pés. Ou seja, os animais, eles submetiam às ordens de Adão. Hoje, pegar um animal aí selvagem, dificilmente ele submeter às ordens do ser humano. Mas quando ele é criado desde novinho e adestrado, né, Maico? Ali ensinado, né? Aí passa a obedecer às ordens que o ser humano dá. Mas quando se pega um animal assustado lá no mato, dificilmente ele vai acatar as ordens que o ser humano der. Mas só que quando Deus criou os animais, entregou sob o domínio de Adão, todos os animais o quê? Submetiam às ordens de Adão. Porque não havia, ou seja, pecado, tudo era perfeito. Deus e seus anjos tinham sempre um encontro com um jovem casal. A Bíblia nos fala lá em Gênesis que sempre na viração do dia, no pôr do sol da tarde, Deus e os anjos iam no jardim do Éden para poder ali ter um encontro com o casal, Adão e Eva. E ali Deus ele ministrava a Adão e Eva, ali Deus ele ensinava lições ali preciosas da natureza para Adão e Eva, e ali todo o pôr do sol, toda a tarde do pôr do sol, Deus estava presente ali. Deus saía lá do terceiro céu, ele vinha cá para o primeiro céu para poder visitar o casal. Olha só que visita abençoada. Imagina ter a visita do próprio Deus fisicamente. Ali eles contemplavam Deus face a face, contemplavam os anjos face a face, e todos os dias eles tinham esse privilégio de receber a visita do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e também dos anjos. Olha que privilégio receber essas visitas. O interessante é que Deus ele cria o casal perfeito e coloca no jardim do Éden. Mas só que Deus ele coloca uma condição. Quando Deus ele cria as árvores frutíferas, Deus ele dá uma ordem a Adão e Eva. De toda a árvore do jardim eles poderiam comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal eles não podiam o quê? Comer. Mas só que nós sabemos muito bem que Deus ele tinha criado anjos perfeitos. A Bíblia nos fala que Deus ele criou bem antes de criar os céus e a terra, e criar Adão e Eva e colocar nessa terra, Deus ele tinha criado os anjos perfeitos. Mas só que um anjo, Lúcifer, que era um dos anjos que tinha mais honra e mais supremacia no céu, abaixo de Cristo e de Deus, esse anjo, ele se rebelou contra o governo de Deus lá no céu. Por inveja e ciúme da posição de Jesus, por Jesus receber a adoração dos anjos, por Jesus fazer parte de todos os planos e propósitos do Pai, esse anjo, ele se rebelou por causa do inveja e ciúme que ele teve no coração de Jesus.
E com isso, ele não se arrependeu do seu orgulho, por causa do seu orgulho, ele não se arrependeu, não se submeteu à vontade de Deus, ele insistiu naquela rebelião, naquela desobediência à lei de Deus. Com isso, a Bíblia fala que não se achou lugar para ele no céu. Com isso, ele foi expulso da terra. E quando ele foi expulso para a terra, Deus agora, ele coloca em ação o seu plano de criar os céus e a terra. E quando Deus ele cria os céus e a terra e coloca Adão e Eva aqui no jardim do Éden. Ele cria Adão e depois Eva. E ali Deus, ele dá várias instruções a Adão e Eva e os anjos também, que Lúcifer, um anjo perfeito, se rebelou contra Deus lá no céu e ele não quis submeter, agora ele foi expulso para a terra. E Deus advertiu Adão e Eva que esse anjo ia tentá-los a desobedecer a Deus. E com isso, Adão e Eva, eles esperavam que Lúcifer, que depois que se rebelou se tornou Satanás, ele fosse como um anjo tentá-los a desobedecer a Deus e comer do fruto proibido. Mas só que a astúcia desse inimigo foi tão grande que Satanás, ele não vai como um anjo, mas ele agora reencarna numa serpente. E a Bíblia nos fala que de todos os animais que Deus tinha criado no jardim do Éden, a serpente era um dos animais mais belos do jardim. E naquela ocasião, antes da queda, a serpente, ela voava, ela também tinha pés. E quando a gente vai ler o livro História da Redenção, capítulo 3, Ellen White ali vai descrevendo a queda de Adão e Eva. Ali ela fala que a serpente, ela voava de uma árvore para outra árvore. E Satanás, com toda a sua astúcia, ele agora reencarna numa serpente. E eu queria convidar vocês para a gente poder abrir em Gênesis capítulo 3. E quando Satanás ele reencarna nessa serpente, o que Satanás ele faz através dessa serpente para poder destruir os primeiros casais que Deus criou perfeito. Gênesis capítulo 3, nós vamos ler do verso 1 até o 5. Amém? Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comerei de toda a árvore do jardim? Verso 2, e disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, e nem nele tocareis para que não morrais. Então aqui a gente vê que Eva ela acrescenta algo que Deus não falou. Deus falou que não comereis, mas ela falou que Deus falou não comereis e nem tocareis. Ela acrescentou algo que Deus não falou. Verso 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. Então aqui nós vemos a astúcia e o engano de Satanás. Satanás reencarna numa serpente, Satanás usa a serpente como médium para poder falar com Eva. E Eva, com todas as ocupações que tinha no jardim, com todo o trabalho que eles tinham no jardim do Éden, todas as ocupações, todas o cuidado que Deus deu para eles de zelar e cuidar do jardim, Eva comete um grande equívoco. Ela se distancia de Adão por causa das ocupações que tinha no jardim do Éden. E com isso, Eva se aproxima da árvore do conhecimento do bem e do mal. E ali Eva estava ali sem entender, sem compreender
Eva vê uma serpente e essa serpente agora começa a falar com ela. E quando ela ouve essa serpente falar com ela, Eva fica impressionada de ver um animal falar com ela. E com isso, Eva agora ela continua o quê? A dialogar, continua ali, ou seja, dá brecha para a serpente e começa agora um diálogo. Um dos erros que Eva cometeu, ela deveria ter saído rapidamente daquele lugar. Mas só que Eva ficou tão impressionada de ver um animal falando que ela quis dialogar com aquele animal. Interessante que ela nem sabia que quem estava por trás daquele animal era o próprio Satanás. Era o anjo que tinha se rebelado com Deus no céu e tinha sido expulso de lá. O interessante é que a serpente, que era o Satanás, usando a serpente, pega um fruto e come, e agora essa serpente pega o fruto e dá para Eva também comer. Interessante que a serpente, Satanás, mas Deus disse que se comer certamente morrerás, mas só que a serpente agora pega e acrescenta algo que Deus não falou. E Satanás, ele acrescenta o quê? Pode comer que certamente não morrerás. Interessante que Satanás ainda foi ludibriando, enganando Eva, que ela, ao comer do fruto, ela se pareceria como Deus, conhecedor do bem e do mal. Com isso, Eva, ela foi levada ao engano. Porque Satanás, com toda a sua astúcia e engano, colocou no coração de Eva que Deus estava enganando, que Deus não queria que ela comesse daquele fruto, porque ela seria conhecedor do bem e do mal, assim como Deus é. E Satanás colocou na mente de Eva que Deus estava escondendo deles isso. Deus não queria que eles fossem conhecedor do bem e do mal. Mas com isso, Eva come do fruto, e agora Eva, ela começa a ter uma sensação assim superior, uma sensação fora do comum, e Eva agora pega o fruto usada por Satanás, se torna um instrumento do inimigo e leva também a Adão para que ele também coma do fruto. E quando ela leva a Adão, Adão já sabia que ela tinha sido aqui enganada, já tinha sido aqui alvo de Satanás, e Adão, por causa do amor que ele tinha por Eva, ele sabia que ela seria destruída se ele permanecesse firme e não comesse do fruto, e a separação seria por toda a eternidade. E por causa do amor que ele tinha e de não, ou seja, se separar dela, Adão come do fruto também. E quando Adão ele come do fruto, ou seja, o pecado entra no céu, na terra que Deus tinha criado. E interessante que quando nós vamos avançando, a desobediência de Adão e Eva, né? Gênesis 3:6, Adão e Eva estavam o quê? Separados de Adão. Esse foi o erro que ela cometeu. Interessante que, sem medo, ela pegou o fruto e comeu. E quando comeu, sentiu um sabor agradável e uma sensação revigorante, acreditando que estava alcançando um nível superior de existência. Esse foi o erro de Eva. E no momento que ela comeu, Ellen White ela descreve na história da redenção, no capítulo 3, que ela não sentiu as consequências imediatas, porque ela esperava ao comer as consequências vir imediata, ou seja, a maldição vir imediata, ela morrer imediatamente. Mas só que não foi assim. E com isso, ela continuou avançando no seu pecado. Interessante que agora que havia transgredido, tornou-se um agente de Satanás para levar também Adão à ruína, levar Adão também à transgressão. Interessante que, separados de Deus, ou seja, Romanos 5, ali o verso 23, nos fala que porque todos pecaram, destituídos estão o quê? Da glória de Deus.
Quando ela come do fruto que entra o pecado, ela sente a separação de Deus. E assim também Adão. E a glória que envolvia o casal, de repente, se afastou deles. E eles perceberam que eles estavam o quê? Nu. Porque a glória que envolvia, a glória de Deus que envolvia o casal, após o pecado, se retirou deles. E eles perceberam que eles estavam o quê? Em pecado. Eles tinham desobedecido às ordens de Deus. E interessante, irmãos, que eles perdem também o quê? A inocência. Por que eles perdem a inocência? Quando Deus ele cria Adão e Eva, era um casal o quê? Inocente. Era um casal que não conhecia o quê? O mal. Conhecia só o lado bom, só conhecia o bem. E agora com a desobediência eles perdem o quê? Perda de inocência. Ou seja, agora eles não são mais o que inocentes, mas agora eles se tornam culpados pelo ato da desobediência a Deus. E interessante que com essa desobediência de Adão e Eva, Deus agora ele lança uma maldição sobre Adão. E qual foi a maldição que Deus ele lançou sobre Adão? Queria ler juntamente com vocês o capítulo 3 de Gênesis. Nós vamos ler o verso 17, o 18 e o 19. Amém? Fala assim: E Adão disse: Porquanto deste ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. O dor comerá dela, e todos os dias da tua vida. Espinhos e cardo também te produzirá, e comerá a erva do campo. No suor do teu rosto comerá o teu pão até que se tornes a terra, porque dela foste tomada, porquanto és pó, e em pó te tornará. Essa foi a maldição que Deus lançou sobre Adão por causa da desobediência. Ou seja, ele comeria do trabalho de suas mãos. E seria um trabalho árduo e com dor. Essa foi a maldição por causa da desobediência de Adão e Eva. E interessante que qual foi a maldição que Deus lançou sobre a serpente? A maldição que Deus lançou sobre a serpente, que ela arrastaria o seu ventre sobre o pó da terra. E a comida da serpente seria o pó da terra. E a maldição que Deus lançou sobre Adão e Eva foi qual? Que ao dar a luz, sentiria dor ao dar a luz. Quando a gente volta aqui para o capítulo 3, o verso 16 nos fala assim: E a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor, e a tua conceição com dor dará à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Essa foi a maldição que foi lançada sobre a mulher. Ao dar à luz, sentiria muita dor. Então, irmãos, quando nós vamos entender um pouco mais, a gente vê que o trabalho árduo hoje que os homens trabalham nessa terra com dor, com angústia, com sofrimento, é consequência de uma rebelião lá no passado. E Deus deixou essas consequências, essas maldições, por quê? Sobre o homem e sobre a mulher? Para que eles pudessem lembrar que por causa da transgressão, as consequências veio sobre o homem, sobre a mulher e sobre a serpente. E quando que será tirada a consequência tanto do homem como da mulher e da serpente? Na volta de Jesus. Na volta de Jesus, Deus ele vai restaurar todas as coisas. Com a volta de Jesus, não vai haver mais o trabalho árduo com dor. Não vai haver mais a serpente rastejando o seu ventre sobre o pó da terra. Não vai haver mais, ou seja, as mulheres dar à luz, não vai haver mais o que? Dor. Porque com a volta de Jesus, ele vai dar um fim no pecado.
Em Romanos 6, 23 nos fala assim, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Salvador. Então, ou seja, toda transgressão tem as suas consequências. Toda desobediência tem as suas consequências. E a desobediência de Adão e Eva acarretou consequência sobre todas as gerações. E com o pecado e a desobediência deles, ou seja, Cristo, ele teve que morrer para poder cumprir o quê? O salário do pecado é a morte, custou que a morte do Filho de Deus na cruz do Calvário e também custou a morte de Adão e Eva. Porque Romanos 5, verso 12 nos fala o quê? Por um só homem entrou o pecado no mundo. E através de um só homem, todos foram feitos o quê? Pecadores. E a morte passou o quê? A todos os homens. Então, ou seja, com a rebelião de Adão e Eva, trouxe consequências trágicas, mas Deus tinha um plano. E qual é o plano que Deus tinha? É o que está em Gênesis 3,15. Que Deus o quê? Ele enviaria Jesus, e Jesus ele veria o quê? Da descendência ali de Davi, segundo a carne, e Jesus, ele morreria na cruz do Calvário, ele esmagaria a cabeça de Satanás. Ele seria picado pela serpente, porque ele foi crucificado, ele foi morto na cruz do Calvário. Mas na cruz do Calvário, ele esmagou a cabeça de Satanás. Ou seja, na cruz do Calvário, Cristo, ele venceu Satanás, nos dando uma nova oportunidade de salvação, uma nova oportunidade de retornar novamente para o jardim do Éden. Interessante, irmãos, a esperança que nós temos hoje é a esperança da restauração. Deus, ele prometeu que ele vai restaurar esse planeta Terra. Ele vai restaurar o ser humano. Ele vai restaurar todas as coisas. Quando nós vamos aqui para o livro de Atos, queria convidar vocês aí, juntamente comigo, a abrir em Atos capítulo 3. Nós vamos ler o verso 21. E quando nós vamos ler lá Atos capítulo 3, o verso 21, nós vemos que através dos profetas, através dos patriarcas, Deus ele sempre profetizou, falando por meio dele da restauração de todas as coisas. Amém? Fala assim, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, do quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Desde o princípio, com a entrada do pecado, Deus tem falado por meio da boca do seu santo profeta que ele vai restaurar todas as coisas. Ele vai criar um novo céu, uma nova terra. Ele vai criar, ou seja, tudo novamente de forma perfeita. E não existirá mais o que? Dor, não existirá mais a morte, não existirá mais o que? O sofrimento, o pranto, o luto, porque todas essas coisas são o que? Passado. Ou seja, Jesus ele vai restaurar todas as coisas. Aquilo que o pecado destruiu, trouxe a destruição, Jesus, com a sua vinda a essa terra, ele vai restaurar todas as coisas e vai dar um fim no pecado e também em Satanás. E interessante, irmãos, que quando nós vamos para Romanos 3,10, ali em Romanos 3,10 nos fala que, ou seja, todos são pecadores. Não há sequer um justo sobre a terra. Ou seja, todos nós o que? Pecamos, porque nós somos filhos de Adão. E nós herdamos o que? A natureza de Adão. E todos nós somos o que? Pecadores. Porque quando nós vamos aqui em Romanos, queria convidar vocês a abrir comigo, para a gente poder ler esse verso. Romanos 3,10, olha só o que fala.
Amém? Nos fala assim, como está escrito, não há um justo, nem um sequer. Ou seja, não há um justo sequer sobre essa terra. O único justo que teve sobre essa terra foi Cristo. O único que não pecou, o único que não desobedeceu, o único que não transgrediu a lei de Deus. Somente Cristo, ele foi perfeito aqui nessa terra. Somente Cristo não pecou. Mas todos nós somos pecadores. Todos nós cometemos pecados. Mas quando nós reconhecemos que somos falhos, que não somos justos, nós estamos reconhecendo que nós necessitamos o quê? Da graça de Cristo. É a graça de Cristo que nos transforma. É a graça de Cristo que nos justifica. E quando a gente olha para a vida de Noé, que a Bíblia fala que Noé era um justo sobre a terra, não era justo não porque nele havia justiça alguma, mas ele era justo por meio de Cristo Jesus. Só podemos ser justos por meio da graça de Cristo, aceitando a necessidade da redenção. Todos nós necessitamos da redenção, da salvação, que é por meio de Cristo Jesus. E Ele quer nos justificar. A redenção é um presente maravilhoso que Deus oferece a todos nós, independente de nossos erros e falhas passados. A graça de Deus está estendida a todos nós, independente do que nós cometemos no passado, mas Deus, Ele nos perdoa. Quando nós reconhecemos que nós somos falhos, injustos e pecadores, a graça de Cristo nos transforma. A graça de Cristo nos purifica de toda a injustiça. Ou seja, precisamos ter os nossos olhos fixos na cruz do Calvário. Precisamos olhar para o autor e consumador da fé que é Cristo Jesus. Porque nós sabemos que nossos primeiros pais, eles falharam no teste que Deus colocou sobre eles. Eles obedeceram, quebraram a lei de Deus. Mas hoje nós podemos voltar para Jesus, entregá-lo por completo e buscar por meio de Cristo Jesus ser fiel aos seus mandamentos, ser fiel à lei de Deus. Porque a lei de Deus foi transgredida lá no céu por Lúcifer. E Lúcifer veio para a terra, levou Adão e Eva a desobedecer a lei de Deus. Nós sabemos que por nós mesmos não podemos obedecer e guardar a lei de Deus hoje, porque herdamos uma natureza caída, pecaminosa. Mas só que Cristo veio e morreu na cruz do Calvário. E por meio de Cristo Jesus, nós podemos ser obedientes a todos os mandamentos de Deus. Não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo Jesus. Porque Ele obedeceu fielmente todos os mandamentos. E por meio dele, nós podemos também obedecer. Por meio dele. Porque em nós não há mérito algum. Somente pelos méritos de Cristo. Que nós possamos se entregar a Jesus por completo. E que possamos deixar que Cristo Ele venha nos restaurar por completo. Porque Ele quer fazer uma restauração em nossa vida. Ele quer nos transformar para que nós venhamos fazer parte do plano que idealizou, de viver num novo céu, numa nova terra, aonde não vai haver pecado, aonde não vai haver imperfeição, aonde não vai haver mais a morte e sofrimento. Que nós possamos ter esse desejo no nosso coração e que nós possamos ansiar por esse dia que está muito perto, está muito próximo. Em breve estaremos num novo céu, numa nova terra, onde tudo será perfeito. Esse é o desejo dos irmãos, de se preparar, de poder fazer parte desse mundo perfeito que Deus ele vai criar para